Professor, eu só queria fazer uma pergunta, talvez, porque eu posso fazer, professor? Claro, temos esses minutinhos mesmo, pode ficar à vontade. Ok. Desculpe É porque é o seguinte, eu tenho uma dúvida e é só um esclarecimento. Em relação ao Novotec, o itinerário formativo ele é estabelecido como um Novotec, né? Uma nova modalidade de ensino. O Novotec que nós tínhamos também está na mesma situação? Professor, o Novotec seria o 5º itinerário, que é o itinerário técnico. Ele entra junto com o MTEC e ETINS. Tá? Isso, aquele outro, né? Isso, nós temos hoje no ensino médio 5 itinerários oficiais, né, pela legislação. O itinerário matemática, itinerário ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias. Foi 4, né? E o 5º é o técnico. Então, todos os cursos técnicos são os 5º itinerários. Então, o Novotec, que é o MTEC, é um 5º itinerário. Né? Eu estou dando aula nesse semestre no Novotec, para o primeiro ano. Então, ele é um itinerário também, tá bom? Então, a base então, comum... é um itinerário... Desculpa, pode falar. Não, fala você primeiro. Então, tá bom. Ele é um itinerário mais relacionado a uma área de formação, né? E os outros itinerários são eixos em relação à matemática, ciência, linguagens, é isso? Exatamente. Tá. Não era só, porque vários no Novotec, era só para que eu pudesse diferenciar um do outro. Ok, obrigada. Legal, é legal que a gente situa, né, onde está cada coisa. Isso. Então, tá jóia. Obrigada. Boa noite, professores. O meu relógio deu exatamente 7 horas. Eu acho que a gente pode começar a fazer as primeiras introduções, né? Vou apresentar para vocês. Eu conheço alguns, né? Infelizmente não estou vendo as carinhas, porque também se abrir a câmera começa a travar o Teams. Mas quem quiser abrir aleatoriamente, fique à vontade também. Eu sou o professor Davi. Junto com a equipe do ensino médio, sou um dos responsáveis por esse novo ensino médio. A gente vai conversar um pouquinho deles. A minha função é ser responsável pela área de geografia na CITEC Capacitações, então eu sou da capacitação. A Sandrete está aqui também, ela é do currículo, então a gente até pode, de repente, pedir uma ajuda em algum tema para ela. Tem o pessoal da supervisão também, não identifiquei ninguém, mas tem um pessoal aí com a gente também da supervisão no curso, então tem um time bom. E a cereja do bolo, com certeza, quem está na frente do campo de batalha, que são vocês, professores, que estão aí encarando o novo ensino médio. A gente vai falar um pouquinho disso, surgiram algumas questões
já no Padlet, né? Foi bem legal, teve boas contribuições, e a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou fazer um compartilhamento para a gente começar a conversar. Como que vai funcionar a dinâmica de perguntas? Como tem muita gente, ou muita gente não, mas tem muitas pessoas, assim, um número bom de pessoas, eu vou fazer algumas falas e a gente interrompe. Então vai ter lá uma telinha, vamos conversar, tá? De repente surgiu uma dúvida que tem que ser naquele momento, tudo bem, me interrompe, a gente para e conversa. Então é bem aberto. Mas tentem deixar as perguntas para esses momentos. Aí eu faço uma fala completa de um assunto, vai ter um momento de conversa, a gente faz outra fala, vão ter vários momentos, tá bom? E a gente começa conversando. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Creio que já está apresentando. E alguém me confirma com áudio se a minha tela já está aparecendo para vocês? Por gentileza. Já, Davi. Está aparecendo. Legal, muito obrigado. Então, o tema, a gente está, na verdade, no segundo módulo, eu adiantei um pouquinho por causa da urgência do tema, e a gente vai conversar um pouquinho até desses prazos, né? E foi uma dúvida que surgiu no Padlet, começou e não tinha, né, tantas orientações como eram as necessárias. Então, eu coloquei algumas caixinhas que vocês colocaram no Padlet aqui. Dei uma resumidinha, né, pra gente começar a conversar. Então, esse momento aqui, ó, é o de conversa, 5 minutinhos pra gente conversar. Então, tá aberto o microfone. Eu vou começar a conversa, porque sempre precisa começar, né? E aí vocês vão me interrompendo, esse é o momento de conversa. Então, tinha lá um Padlet perguntando por que a gente começou esse ano, né? Assim, de forma tão abrupta. Começou esse ano porque o Conselho Estadual de Educação baixou uma resolução que tinha que ser esse ano. Simples assim. Mas foi o ano passado que essa resolução foi baixada, foi imposta, talvez uma palavra forte. O ano passado era um ano de preparação e esse ano começava. Acreditava-se que, por conta da pandemia, ia ter uma reflexão novamente aí por conta do Conselho e ia adiar. Mas não, então, por força de lei, por força de resolução, né? No estado de São Paulo, o Conselho Estadual de São Paulo, teria que começar em todas as escolas, tá? Aí tinha um outro questionamento sobre as aulas da BNC, da Base Nacional Comum. E aí na verdade, tinha um próprio Padlet respondendo a isso, que foi fenomenal, de ter anotado o nome das pessoas, né? A mudança do novo ensino médio estabeleceu como limite 1.800 horas para a Base Nacional Comum. É o primeiro momento na história que a gente tem um limite. Antes a gente tinha o mínimo, né? Tinha o mínimo necessário. E a partir daquilo, as redes faziam o seu currículo, e hoje a gente tem o máximo, não pode ultrapassar 1.800 horas para a base comum. É simples assim, está na lei. Tem como discutir isso? Não mais, na verdade, né? Na verdade, passou. Era o momento de ser aquela pessoa, como eu fui, mas eu creio que muitas pessoas foram também, o chato da sala dos professores, falando, gente, vamos se mobilizar. Vai mudar algumas coisas que vão ser drásticas, né? Isso 5, 6 anos atrás. Isso veio bater na porta da gente esse ano, tá? Então, foi o momento da reforma do ensino médio, que é uma coisa. Foi o momento também da participação na confecção da BNCC. Outro momento que, agora eu falo como classe, né? Nós, professores, nós sometimos sempre disso, né? Infelizmente. Os canais de participação não eram os melhores, mas existiam. Enfim, os momentos de questionar isso passaram, infelizmente, né? Tem que ter todo um novo processo. Sobre a BNCC, né? Alguém estava falando, olha, os professores da BNC, da base comum, né, que está dando geografia e história, não mudou nada, está dando a mesma matéria. Isso vai mudar, né? Por enquanto, ainda a gente está caminhando, mas a BNCC traz o trabalho por área de conhecimento. No Centro Paula Souza, se estabeleceu que não mudaria, né? A gente não tiraria os componentes, geografia, história, então já é um ganho muito grande para a gente. Pela BNCC, ia ser tudo uma coisa só, né? Juntar tudo por área, que não é ruim, creio eu que não seja ruim,
mas é uma coisa que está muito distante da gente, né? É uma coisa assim que está anos-luz. Então a gente teve essa vantagem, mas o trabalho será por área de conhecimento, então vai mudar também. Sobre a maturidade da escolha pelo estudante, ele já tem que escolher uma área, talvez ele mude de ideia. É um problema, tem que ser repensado. Teoricamente, o aluno, o estudante, pode mudar no segundo ano, né? Acho que se alguém tiver a supervisão tiver aí, foi uma conversa que eu tive com eu não sei, não lembro se foi com a Priscila ou com a Mineres, creio que foi com a Mineres, mas não é uma coisa desejada, porque a gente ainda está fechando o currículo, enfim, mas ainda o estudante pode mudar o seu itinerário, né? Falta de informação sobre o novo ensino médio Centro Paulo Souza. Aconteceu mesmo. Aconteceu vários problemas e digo a verdade, em sua maioria burocráticos, né? Nós voltamos quase toda a equipe de ensino médio em janeiro para fazer isso, mas aí descobrimos que não poderíamos fazer nada oficialmente porque estávamos em período de férias, né? Então, fazendo meia-culpa, enfim. E aí, uma coisa foi atrasando outra, né? Aí a gente sabe como que é instituições públicas, né? Faltou uma discussão com os professores sobre ensino médio, né? Sobre esse ensino médio. Faltou uma participação democrática na construção desse ensino médio. Concordo plenamente. Faltou mesmo, né? Faltou porque não houve tempo e faltou porque foi imposição de força de lei, né? Mas o bom é que a gente tem essa possibilidade de conversar e reconstruir o currículo, né? Reconstruir os planos de curso, e aí a gente tem, isso ainda não está totalmente fechado, porque se a BNCC é fechada, é isso, o documento está pronto, tem lei, o currículo não, né? O currículo, ele é uma construção, o currículo é vivo, na verdade, e sendo o currículo vivo, a gente pode sempre estar transformando. Desconhecimento das famílias sobre o ensino médio. Tinha um caso muito interessante lá no Padlet, que as famílias descobrindo como que era o ensino médio no Centro Paulo Souza iam para as escolas particulares. A escola particular, na verdade, ela está... O que ela está fazendo? Ela está floreando para os pais alguma coisa, porque ela está vendendo um produto, né? E nós estamos cumprindo a legislação. Como elas vão ter que cumprir também? Tá? Então, nossos alunos não vão perder nada para os alunos das escolas particulares. E também não é bem a função, não sei também se é ou não do Centro Paulo Souza fazer essa divulgação do ensino médio, né? Não sei se isso seria mais incumbência do MEC, já que o MEC que está exigindo isso, ele deveria ter feito um trabalho, né, muito maior sobre isso. Isso é uma opinião pessoal. Eu estou falando, mas vocês podem falar. Por favor, na verdade, né? A escolha das aulas sem conhecimento do novo ensino médio. Isso foi bem legal vocês terem colocado lá também. Nesse momento, né, a gente sabia que não ia ter informação exatamente no momento da atribuição. Então, ano passado, nós chamamos todos os diretores, eu estou falando nós, mas não fui eu, com certeza. Então, professora Lucílio, professor Almério, professor Almério abriu esse momento, chamou todos os diretores e contou, explicou o que seria isso. Então, era a função da gestão da escola, está explicando, olha, a gente tem esse componente, estamos com o novo ensino médio, e é assim, 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 assado. Né? E, na verdade, é uma das atribuições do diretor direcionar essas atribuições para o professor que tenha características, né, para esse componente. Lógico que a gente tem todo um problema aí de atribuição e de escolhas e de direitos que a gente não discute, né? Direitos são direitos, mas enfim. Então, esse problema eu tô fora, né? Como trabalhar os 3 componentes de forma integrada, os 3 novos componentes que apareceram agora no currículo, né? Os estudos avançados, empreendedorismo e o LIC, Laboratório de Investigação Científica. Nós vamos conversar sobre isso hoje ainda e durante todo o curso. Então, e sobre metodologia de ensino, também. A gente vai estar conversando basicamente isso hoje. Tem mais coisas que foram levantadas lá, eu peguei algumas, e aí a palavra está aberta. Alguém quer fazer alguma dúvida, aprofundar alguma coisa? Não, nada? Tem alguém me ouvindo, né? A gente faz que nem aluno. Sim! Sim, estamos ouvindo. Obrigada, Elaine, você me salvou agora.
Nossa, eu pensei a mesma coisa. Você fica que nem um trouxa perguntando. Alguém está me ouvindo? Fica 10, 15, 20 segundos, 30 segundos, ninguém fala nada. Daqui a pouco, um fala assim, tô. É o tempo dos alunos saírem no WhatsApp, né? Hoje eu tive Ô, uma aula, foi mais ou menos assim também. Davi, então eu vou aproveitar o momento, e sei que a Sendrete está aí também, essa colocação, desculpa, né, das escolhas de componente, né? Eu sei que não é função não só do currículo, né? Aí tem supervisão também, tem a questão da gestão da escola, mas, por exemplo, a atribuição só poderia ser em todos os componentes curriculares para professores daquele itinerário formativo. E aí, eu digo que eu estou numa escola grande e, mesmo assim, falta professor para dar todas essas aulas, porque são uma quantidade de aula grande. E eu acredito, principalmente lá o laboratório de iniciação científica, até porque a proposta é passear pelas outras áreas de conhecimento, que poderia ser aberto para a formação de outra área do conhecimento, entendeu? Vocês têm alguma coisa sobre isso? Temos sim, foi uma discussão bem intensa, na verdade, no final do ano e começo desse ano, e prevaleceu o entendimento legal. O entendimento legal é que a BNCC diz que isso é para os professores de cada área, né? Então, para evitar qualquer contestação da legal, se optou por esse caminho, Elaine. Nós, quando pensamos tudo isso, não esperávamos. Nós esperávamos uma coisa muito mais plural e muito mais rica, né? Não no sentido de desvalorizar quem é da área de conhecimento, pelo contrário, mas de valorizar essa transdisciplinaridade. Mas, infelizmente, o que prevaleceu foi o aspecto legal, que aí não se questiona muito, né? Talvez se questionar Davi, o escopo, mas enfim. Pode falar. Davi, inclusive a gente tinha comentado a questão de alguns professores da área técnica, né? Correto, de estarem bem lembrado. Compondo para estar ajudando no desenvolvimento desses componentes. Mas é o que o Davi falou, tivemos que seguir legislação, né? Exatamente. Sabemos das dificuldades, Elaine. Não, eu entendo, obrigada. Era só porque é isso, né? As questões legais acabam impedindo, vamos dizer, o melhor trabalho, né? A gente sabe que o melhor trabalho é mesmo com a diversidade, né? Mas, ok, obrigada, Davi e Elaine. A gente vai vencendo as barreiras, né? Com certeza. Muito bem, então... vamos começar agora o momento de fala minha, apesar que eu só falei até agora, mas a Elaine me salvou um pouquinho, o Cedrete me salvou um pouquinho, mas a gente vai ter outros momentos. A abordagem metodológica escolhida por componente estudos avançados é aprendizagem baseada em problemas, tá? Então, por enquanto, no currículo, se trabalha por aprendizagem baseada em problemas nesse componente curricular. Eu sei que essa informação chegou bem atrasada, fiquem tranquilos, a gente está construindo juntos, tá? Mas a gente vai trabalhar por problemas. E vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso hoje. Primeiro, antes de começar a trabalhar o problema, a gente tem um passo a passo, aí, algumas coisas a seguir antes de chegar na confecção do problema, antes de começar a trabalhar com o aluno. Então, isso é uma coisa que a gente deveria ter feito, né, antes das aulas. O que a gente vai fazer agora, o que eu vou mostrar para vocês agora, né? E é também uma forma de entender e de discutir. E também é uma forma de trabalhar por área de conhecimento. Então, se preparem, podem me xingar aí mentalmente e depois vocês externalizam na hora do bate-papo. Para construir o problema, para a gente começar a trabalhar com os alunos, a gente tem 6 passos, tá? Que é um pré-planejamento, digamos assim. Na verdade, faz parte do planejamento, né? Mas
seria um antes, assim, ou a primeira parte. Primeiro de tudo, a gente tem que escolher a competência geral da BNCC. A BNCC vai trazer 10 competências gerais, são as mesmas competências para o Fundamental 1, 2, ensino médio. Então, essas competências correm com os alunos e a gente vai aprofundando ela. E a gente escolhe uma dessas competências. Começa por aí. Qual competência geral da BNCC nós vamos trabalhar com os alunos nesse momento? Eu vou falar melhor disso. Depois a gente vai escolher a competência específica por área de conhecimento da BNCC. Então a gente pega uma competência geral, depois a gente vai lá para a competência específica da área de conhecimento. Se a área de conhecimento é matemática, qual competência específica da matemática eu vou trabalhar com os alunos? Isso é muito importante. Muito, talvez seja a parte mais importante. Qual a competência específica? Daí vai sair o conhecimento, vai sair o saber, vai sair a base científica, que é o que eu quero que o aluno aprenda ao final do processo, da sequência didática. Eu escolhi, então, a competência específica da BNCC, eu saio da BNCC, vou em um outro material, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e vou escolher a habilidade relacionada à competência geral. Tá? Então, deixa eu até pôr aqui uma caneta. Então, eu vou escolher a habilidade da competência geral, daqui, ó. Depois, eu vou escolher uma habilidade relacionada à competência específica. Tá? Mas essas habilidades aqui, como a gente está no itinerário, não está na base comum, sai da BNCC. A gente vai aprofundar a BNCC, mas a habilidade é do próprio itinerário. Já vai ficar mais claro. Depois que eu escolhi isso, então eu sei as competências e habilidades que eu vou trabalhar com meus alunos, aí eu vou para a seleção do conhecimento da base científica. De repente, a escala geográfica. Eu sou da geografia, né? Eu falei, né? Eu sou da geografia. Então, meus exemplos vão ser da geografia. Quando eu me aventuro por outra área, geralmente sai besteira. Às vezes são engraçadas. Então, saiu o conhecimento aqui, né? A partir dessa competência, dessas habilidades do itinerário formativo. E aí, vai para a escala de reflexão, que ela é fixa, é constante. Para o primeiro ano é uma, para o segundo ano é outra, e para o terceiro ano é outra. Nós vamos ver isso. Vamos começar, então. Primeiro passo, identificar e eleger uma ou mais das 10 competências gerais da BNCC. Sempre tem uma ou mais, mas eu aconselho sempre trabalhar com uma, que já é muito difícil. Descarta aqui. Então, vamos lá. 10 competências gerais da BNCC. Eu copiei elas aqui, né, para ficar mais fácil a gente identificar. Então, ela tem 10 competências gerais da educação básica, para todo o ciclo, tá? Vamos escolher aqui a primeira. Então, a gente tem que fazer um exercício com o meu time, né? Quem é meu time? Se eu tenho divisão de turma, é esse outro professor, é o professor do LIC, é o professor do empreendedorismo. Numa realidade muito legal, muito boa, é o professor da base comum também. Vamos sentar todo mundo e conversar. Qual que é a competência geral mais importante para trabalhar nesse momento do primeiro ano do novo ensino médio, né? E o novo ensino médio nem é mais novo, né? Já é ensino médio convencional, que o outro morreu. Então, eu vou escolher a primeira. Então, eu estudei isso com meus colegas, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo a colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tem todas as áreas, dá para ver, mas geografia está muito bem explicada aqui, né? Geografia e história está ótimo aqui para a gente. Tem outras bem legais, né? A de linguagens tem mais específica. Beleza, escolhi essa competência aqui. Fechou? Fechou. Né? Escolhi a competência. E aí, passo 2, identificar e eleger uma ou mais competência específica por área de conhecimento. Então, eu vou lá. Agora eu estou na BNCC, eu continuo na BNCC, na verdade, mas eu estou na parte, ó, competências específicas das ciências humanas e sociais aplicadas para o ensino médio. Você nunca abriu a BNCC, não tem problema, mas saiba, você vai ter que ter uma leitura da BNCC. Não é longa a parte das competências específicas, né? Na verdade, para trabalhar lá na BNC também, na base comum, a gente tem que dar uma olhadinha aqui, né? Ver a competência específica, depois ela vai estar distribuída por habilidades, mas a gente não pensa as habilidades da BNCC. Então, eu vou escolher aqui uma competência, tá? Deixa eu fazer uma colinha aqui, porque eu não lembro
eu escolhi a competência 2. Então, eu venho aqui, eu vou fazer um estudo com meus colegas das competências específicas da área de conhecimento. Então, meu itinerário hoje está junto, né, mas vai separar futuramente. Ciências humanas e sociais aplicadas, vou escolher uma competência. Escolhi a 2 aqui, ó. Analisar a formação de territórios, fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais geradores de conflito e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e de situações que envolvam exercícios arbitrários do poder. Se tiver alguém da geografia aí, tá comigo aqui, nós estamos aqui em êxtase, né? Se o aluno sair de um primeiro semestre com essa capacidade de leitura de território, para geografia, para história também, né? Nossa, o nosso aluno tá ótimo para a gente. Então, não precisa trabalhar muitas competências, né? Lembrando que isso aqui é para o ciclo do ensino médio, tá? Então, vou pegar uma competência. Então, volta aqui, ó, vou voltar nos passos. Eu escolhi uma competência geral a BNCC. Trabalhar por fazer pesquisa, investigar, escolhi uma competência específica, trabalhar a questão do território. Então, eu tendo essas 2 competências escolhidas da BNCC, eu vou para um outro documento, que é do itinerário. Nós somos itinerário, que é esse documento aqui. Tudo isso vai estar disponível no Moodle a partir de amanhã. Referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos. Esse é o nosso documento, também tem força de lei, que nós devemos seguir para fazer os itinerários. Tá? Então, ele está explicando muito bonitinho aqui tudo, né? Mas o que está na resolução, e está lá no Diário Oficial, o Diário Oficial está muito mais difícil de ver a tabela, né? Então, esse documento fica muito mais legal. Aí, eu vou pegar a habilidade daqui, tá? O primeiro, então, é aqui, ó. Competência geral da BNCC. Então, habilidades dos itinerários formativos associada à competência geral da BNCC. Então, eu vou escolher uma das habilidades relacionadas à competência geral, tá? Eu escolhi a primeira competência, né? Então, eu vou escolher uma das primeiras competências. Aqui, como é geral, todas as áreas de conhecimento têm as mesmas habilidades, tá? Deixa eu ver na minha colinha qual eu escolhi. Opa! Eu escolhi a 3. Calma aí. Utilizar informações de conhecimento. Então, eu escolhi essa aqui, ó. Ensino médio e a 3. Utilizar a informação, conhecimento e ideias resultantes de investigação científica para criar e propor soluções de problemas. Lembra que a gente trabalha por problema? Então, eu vou pegar lá aqui o problema que eu vou gerar e vou trabalhar com meus alunos. Então, essa é uma habilidade. E essa habilidade está relacionada à competência geral, que é o fazer científico. Então, eu faço na competência, eu vou pensar o saber científico, na habilidade eu vou colocar isso em prática, tá? Vou criar e propor soluções, né? Então, voltando aqui, da competência geral, eu já escolhi uma habilidade, que está num outro documento, que é esse documento aqui. Nós temos 2 documentos, BNCC e esse, tá? Eu escolhi, então, relacionado à competência geral. Eu vou escolher agora relacionadas às competências específicas, tá? Então, tem aqui uma série de competências, de habilidades, desculpem. Tá? Deixa eu ver novamente qual eu escolhi. Eu escolhi a 3 novamente, ó. Então, venho aqui. Área de ciências. Aqui é a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui está dividido por área. Aí você faz um estudo, vê qual habilidade se relaciona melhor pela competência que você quer trabalhar e você seleciona a sua habilidade. Tá? Então, aqui, relacionada à competência específica. Veja que quando eu escolho essa habilidade, automaticamente eu estou escolhendo o eixo estruturante. O eixo estruturante eu vou fazer uma investigação científica com meus alunos. Tá? Se eu escolhesse outra habilidade, eu podia trabalhar com processos criativos. Se eu escolho 2 habilidades, eu posso trabalhar com 2 eixos, não tem problema. Tá? Mediação e intervenção sociocultural. Os eixos estruturantes, elas viraram componentes para a gente aprofundar. Então, a gente teve um entendimento que a gente pode aprofundar melhor os eixos estruturantes. Tá? Muito bem.
Então, eu cheguei no passo 4, escolhi a habilidades do itinerário da competência específica, tá? Então, a partir da competência específica, eu escolhi a habilidade específica. Agora eu vou para a seleção do conhecimento. Eu vou lá no plano de curso. Tá? Qual conhecimento eu quero trabalhar? Então, eu escolhi um conhecimento aqui, ó, fronteiras sociais, políticas econômicas, sobre a ótica das organizações geográficas. Legal. E aí eu vou montar. Eu escolhi uma competência geral da educação básica. Eu escolhi uma competência específica. Eu escolhi uma habilidade da competência relacionada à competência geral. Escolhi uma habilidade relacionada à competência específica. Isso aqui vai algum tempinho para vocês pensarem em grupo, mas nada que 2 cafés não resolvam. E aí eu vou para o conhecimento. A partir dessa competência específica e geral, enfim, eu vou para os conhecimentos, né? Então, ó, essa aqui é lá do plano de curso. Aí eu também julguei, eu com meu colega imaginário, que a gente pode trabalhar questões de cartografia, construção de mapas, escala, mapas temáticos, orientação geográfica. O professor de história falou assim, não, eu quero trabalhar história oral, história local, e assim vai. Então, eu associei aos conhecimentos. Tá? Então, essa habilidade, essa competência aqui, quando eu trabalhar com ela, vai trazer esses conhecimentos. Qual a escala de reflexão e ação? Sempre no primeiro ano eu vou trabalhar eu no meu mundo, eu e meu mundo. Tá? Que são temas que vão levar a construção da identidade do aluno. O eixo estruturante, consequentemente, ele foi uma consequência das escolhas, é a investigação científica. Tá? Muito bem, podemos voltar para cá. Então, vamos revisar aqui, fazer uma revisão. Passo 1, identifiquei a competência geral. 2, a competência por área competência específica da BNCC. 3, mudei de documento, fui lá para outro documento do itinerário. Eu escolhi uma habilidade relacionada à competência geral. Ainda no documento do itinerário, escolhi uma habilidade relacionada à competência específica. Passo 5, eu selecionei os conhecimentos, as bases científicas. Fui lá no plano de curso, discuti com meus colegas, com a coordenação, com a gestão. Estabeleci lá os conhecimentos. Passo 6, eu vou relacionar tudo isso ao eu no meu mundo, a questão da construção da identidade do aluno. Podem fazer perguntas. Se alguém está perguntando, pode perguntar. Só o microfone aberto? Tranquilo. A escala de reflexão e ação no primeiro ano, o que eu tenho que fazer com isso, né? Nossa, tanta coisa, ainda eu tenho que pensar nessa escala de reflexão. A gente vai pensar a questão da construção da identidade do aluno. Então, está chegando para a gente os estudantes, né, os meninos e as meninas lá do 9º ano, que na verdade foi um 8º ano agora, né, porque não tiveram praticamente o 9º, a gente vai ter que trabalhar vários conceitos ou construções com ele, né, com eles. Questões como autoconhecimento, questão de corporeidade, né, pertencimento étnico, identidade, gênero, organização, foco e persistência, né? Então, trabalhar questões de estudo, iniciativa, confiança, resiliência emocional, curiosidade, criatividade. Tem que trabalhar todas essas questões? Claro que não, né? Algumas questões vão estar dentro do seu plano, do seu planejamento. Então, trabalhar a questão, por exemplo, de organização, foco e persistência. Os meninos não devem ter uma organização de estudo. Então, é o momento de você trabalhar essas questões. Questões de autoconhecimento, é legal trabalhar. Para a educação física, lembrei da Elaine, que trabalha a questão do corpo. Então, você tem vários caminhos, várias questões que você pode trabalhar junto com tudo isso. Tá bom? Isso para o primeiro ano. Muito bem, essa é a primeira fase do planejamento. Com essas informações claras, podemos construir o problema, que leva de forma ativa o aluno a avançar nos conhecimentos. Então, isso aí, vocês perdem aí, não sei se uma manhã de planejamento, perder não, né? Ganha. Na verdade, 3, 4 cafés, um bolo de fubá, está resolvido o problema da gente selecionar essas competências, selecionar essas habilidades. Tá? Talvez a Elaine depois construa um plano de curso, né, Elaine, a Sendrete, que tudo isso esteja num documento só, para facilitar, mas por enquanto a gente busca nos documentos oficiais, inclusive no plano de curso.
Nós estamos pensando nisso, viu, Davi? Eu imaginei. Nossas outras conversas, eu imaginei que você estava fazendo alguma coisa nesse caminho. E agora, a hora do café. Vamos lá. Podem perguntar e questionar alguma coisa sobre isso, comentar, avançar. Eu tenho uma pergunta, Davi. Não sei, vocês pensaram Podem ficar nisso? tranquilos, até às 11 tem tempo, então vocês podem conversar. Você me escuta? Escuto? Na hora da seleção dos conhecimentos, né, na realidade, eu e Carmen fizemos uma coisa mais ou menos semelhante ao que você propôs, mas não é bem isso que a gente fez. Na realidade, a gente, infelizmente, não pegamos as competências gerais, pegamos só as competências da área e as habilidades dos itinerários formativos, mas ok, né? A gente vai aprendendo. Não, tá ótimo, né? Imagina, tá perfeito. Mas na hora dos conhecimentos, não nos atentamos para ir no plano de curso, até porque a gente ficou com medo de sobrepor o que um professor do componente iria falar, porque assim, se ele está no plano de curso, tecnicamente o professor vai trabalhar aquilo, certo? Com certeza. Então, acho que é nisso também a minha fala lá no Padlet, que falta aí uma organização, pelo menos na minha escola, né? Um momento, e eu acho que não as nossas reuniões de planejamento, elas são insuficientes para pensar toda essa mudança, né? E aí eu fico, então, um pouco ainda desconfortável em relação a essa sobreposição de conhecimento, entendeu? De pegar um conhecimento do plano de curso que está lá previsto, por exemplo, para que seja língua portuguesa ou educação física, vamos supor. Eu queria escutar um pouquinho você. Compreendo e compartilho, Elaine. Uma das coisas muito importantes que a gente tem em mente, eu vou dar uma viajada, mas já volto, é que o itinerário, ele não pode ser um puxadinho da base, né? E aí vai entrar um pouquinho do que você está falando, para, por exemplo, fazer revisão de conteúdo, para salvar, de repente, geografia não conseguir trabalhar a escala, deixa lá para o pessoal do itinerário, eles vão trabalhar a escala. Não pode ser isso. Ao mesmo tempo, o professor que está no itinerário tinha que conversar com o professor que está na base, e aí, eu não sei se foi você exatamente que colocou isso, falta tempo, né? Eu acho que você colocou que não sei, alguém colocou lá que falta tempo para isso. E realmente falta, porque eles tinham que conversar, olha, eu vou trabalhar escala aqui, né? Mas quando eu trabalho escala na geografia, eu vou dar uma aula lá das continhas, e quando eu trabalhar escala no itinerário, o aluno vai ter que trabalhar a questão de proporção, ou seja, vai fazer um croquis da escola e vai fazer isso caber no folha de papel na prática. Então, você percebe que é um aprofundamento do conteúdo, falando de conteúdos agora, né? Então, na geografia lá, eu trabalhei uma coisa muito simples, uma continha lá de escala, que cai umas questõezinhas de vestibular. Quando eu cheguei nos estudos avançados, eu vou pegar esse conhecimento e vou aplicar numa prática e vou aprofundar muito mais, né? Seria isso. Mas, com certeza, Elaine, a sua fala foi perfeita. Se não tiver a conversa, eu vou sobrepor conhecimentos e aí pode dar uma série de problemas, né? Pode não, né? Vai gerar. Muito obrigado. O Davi, Elaine e todos que estão participando, né? Nós do GEFAC, da parte do currículo, a gente está com esse cuidado, né, na parte dos conhecimentos, em não amarrar para que o professor tenha essa opção da escolha, né? Nós vamos ali estar elencando em cada um dos componentes, a gente está na construção, por isso que
Quando nós conversamos com a CETEC Capacitações, foi para que a gente acompanhasse esses estudos, para que a gente possa fazer a construção dos componentes, né? Para que possa auxiliar nesse norte, nessa construção que você acabou de apresentar, de competência geral, de competência específica, da habilidade, de acordo com o itinerário. E essa parte do conhecimento, para problematização, eu acredito que seja melhor para a escolha da equipe, dos professores que têm essas aulas atribuídas com os professores da base comum. Com certeza, com certeza. Muito bem. Então, vamos agora para o cerne da conversa de hoje, que é a questão do problema. Então, respirem fundo, tomem um gole de café, que tem um pouco de texto aqui para a gente ler. São aí uns 15 slides de texto letra 10, mas a gente vai vencer. O professor e o problema, né? Então, vamos ver as competências do professor em relação ao problema. Os professores são dirigentes de situação de aprendizagem. Tá? Então, o professor vai dirigir essa sequência didática, digamos assim. Tá? O professor dirige, mas atividades e experiências são feitas pelos estudantes. Isso é muito importante. O professor não tem a função de estar fazendo pelo aluno, não tem a função de estar demonstrando pelo aluno. Ele vai dirigir esse processo. Tá? É um pouquinho diferente. Quer ver? O exemplo da escala é ótimo. Lá na base comum, eu fui professor da base comum, dei escala, pus na lousa para os alunos reproduziram, pus a regrinha de 3 para fazer escala. No estudo avançado, o professor vai dirigir, olha, agora a gente vai ter que trabalhar a escala e vai ter que, proporcionalmente, essa planta vai ter que estar dentro de uma folha A4. O estudante vai ter que conduzir, ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que pensar como ele faz isso. Tá? Então, o professor dirige, logo o professor vai estar auxiliando, mas o professor não vai estar demonstrando a continha de escala. O aluno tem que chegar nesse nível. Pensando também no nível de maturidade, enfim. Algumas competências específicas do professor. O professor tem que conhecer o conteúdo e os objetivos de aprendizagem, ele tem que saber o que ele está ensinando e saber o que é que ele está ensinando para os alunos. Tem que estar claro isso. Qual é a competência? Por isso que a gente começou com isso, né? Qual é a competência que eu quero trabalhar? Qual é o conhecimento que eu quero trabalhar? Tem que estar muito claro isso para o professor. Senão vira um projeto de levar a cesta básica para a escola, que é importante, mas não gera conhecimento. O professor vai trabalhar a partir dos saberes prévios dos alunos, dos estudantes. Então, a gente tem que saber o que o menino sabe, tem que fazer aqueles levantamentos diagnósticos que todo ano a gente ouve a coordenação pedagógica falar, então a gente tem que ouvir e falar, olha, vamos ver o que esse menino sabe. Construir e planejar sequências didáticas. Então, a gente não vai deixar as turmas, né, os grupos, a Deus dará. Pelo contrário, né, a gente tem um planejamento muito denso, um acompanhamento tão denso quanto. A gente não está na lousa explicando, mas a gente está acompanhando e dirigindo a situação. É muito difícil. Envolver os estudantes em atividade de pesquisa. Então, você tem que estar motivando o estudante a fazer pesquisa a todo momento. Né? Objetivo do trabalho por problemas. Reestruturar o sistema de compreensão do mundo dos estudantes. Então, até o momento, esse menino que chega para a gente aí do 8º ano, do 9º ano, ele tem uma visão de mundo, uma compreensão do mundo que é alguma coisa dada a ele. Agora ele vai ter que construir a sua própria compreensão a partir de uma estrutura que você fornece. Então a gente muda muito mesmo. Não é fácil, mas a gente vai fazer isso juntos. E como que a gente faz isso? A gente vai obrigar o aluno a transpor um obstáculo, que é o problema. E vai fazer isso por aprendizagens inéditas. Tá? Vamos voltar ao exemplo da escala, nem tinha pensado nesse exemplo, mas ele é ótimo. Ele aprendeu na base comum lá fazer a continha de escala, por mais que o professor fale o que é a escala, quando ele chegar no momento de transpor uma planta
por um pedaço de papel é uma aprendizagem inédita para ele. Ele passar esse obstáculo é a nossa função. Fazer ele transpor esse obstáculo. Aí entra no Vygotsky, né? Tem que deixar próximo da zona de desenvolvimento proximal dele. Então, a base comum vai deixar ele próximo e a gente faz ele pular o obstáculo. Pular não, né? Vencer o obstáculo. E como ainda? Vamos falar mais um pouquinho como. Colocando o estudante frente a uma tarefa, um problema a resolver. Então, a gente vai fazer essa menina trabalhar. Literalmente, eles vão trabalhar. Tá? Vão resolver uma tarefa que vocês vão colocar, vai resolver o problema geral. De repente, eles têm um problema, eles não conseguem avançar, você coloca uma tarefa para que eles avancem um pouco mais. Então, eles vão estar trabalhando em todo momento. Na verdade, a gente retira o peso do trabalho do professor e coloca para o aluno. Né? A responsabilidade do professor não diminui, mas o aluno tem que trabalhar. Ele é aluno ativo, na verdade. Né? Vamos usar os termos da moda, a gente vai deixar esse aluno ativo. E aí, uma coisa muito difícil, os estudantes têm que aceitar a parada. Né? Falando aí nas gírias dos jovens, nem sei se isso é jovem ainda. Mas a parada de fazer isso, eles têm que aceitar. E eu digo uma coisa, no momento que eles aceitarem essa parada e trabalharem por problemas, e trabalharem por projetos, enfim, os professores da base, só da base, vão ter um problema. Eles vão ter um problema, porque o aluno passa a não aceitar ser somente o banco, né? Só receber as moedinhas, como diria Paulo Freire. Ele vai começar a questionar isso já está acontecendo. Em alguns momentos aí, alguns exemplos, nas escolas pilotos, a gente já vê isso. Então, a gente viu o que a gente tem que fazer, a gente viu que é difícil, né? E vamos lá. O problema. O planejamento do professor deve ser interpretado como uma sequência de situações de aprendizagem. A gente vai ter que planejar todo o caminho desse aluno, tá? Não é dar o problema para ele e falar, olha, resolva, eu vou tomar meu café. Café é bom, né? Cada ação é em função da progressão da aprendizagem da turma. Então, o professor vai colocando as ações, vai colocando tarefas de acordo com essa progressão, com esse vencer obstáculos. Você tem que fazer com que esse obstáculo fique próximo à zona de desenvolvimento proximal do aluno e o aluno consegue chegar nele e passar dele. Muita coisa que eu já falei é do Perrenot, mas agora como é um copia e cola, eu pus a fonte, né? Senão vão me prender. Vou colocar 10 características de uma situação problema. Tá? E esse texto eu tenho ele em PDF e eu disponibilizo para vocês, se alguém quiser, né? Eu posso pôr no Moodle, numa bibliotequinha. Vamos lá, 10 características. Força aí, hein? Não durmam. Tomem café. Uma situação problema é organizada em torno de a resolução de um obstáculo pela classe. Eu acho que um exemplo que a Carmen deu, a Ilane pode até me ajudar, que o problema, ele não pode ter uma solução do Google. Eu não sei onde eu ouvi isso, mas é bem interessante. Se eu crio um problema, o aluno põe no Google e tem a resposta, não é um obstáculo. E aí o aluno pode copiar e colar, porque ele não precisa reinventar nada. Então ele tem que ser um obstáculo. Tem que ser alguma coisa que não tenha uma resposta imediata. Um bom problema é um problemão que não tem uma resposta. O estudo organiza-se em torno de uma situação de caráter concreto, que permite efetivamente ao aluno formular hipóteses e conjecturas. Então, quando vocês pensarem em um problema, tem que ser um problema que faça sentido para o aluno e seja concreto. Não dá para pensar em coisas fora da realidade. E o concreto não é que eu não posso pensar na matemática, que não é ou na física. Eu posso, né? Mas eu não posso viajar, digamos assim, muito, né? É importante que com esse caráter concreto o aluno construa a sua hipótese. Porque se é uma coisa muito do plano das ideias, o aluno não consegue materializar uma resolução, uma hipótese daquilo. Os alunos, eu vou terceiro agora, os alunos veem a situação proposta como um verdadeiro enigma a ser resolvido, na qual estão em condições de investir. Então, ao mesmo tempo que o enigma, ele consegue resolver. O problema, ainda que inicialmente proposto pelo professor, torna-se questão dos alunos. Então, o aluno se apropria desse enigma e ele resolve. É interessante, ele tem condições de investir, né?
Se é um problema tão complexo que o aluno não chegue numa resposta, está longe do desenvolvimento profissional dele, ele não vai, simplesmente não passa a ser dele o problema. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Os alunos não dispõem no início dos meios de solução buscadas, devido à existência do obstáculo a transpor. É a necessidade de resolver que leva o aluno a elaborar ou se apropriar coletivamente dos instrumentos intelectuais necessários para a solução. Então, as ferramentas para resolver aquele problema, eles vão ser dados ou vão ser construídos pelo aluno durante a sua própria resolução. 5. A situação deve oferecer resistência suficiente, levando o aluno nela a investir os seus conhecimentos anteriores, de modo que leve à elaboração de novas ideias. 6. A solução não deve ser percebida como fora do alcance, já falamos disso, né? A atividade deve operar em uma zona próxima. 7. A antecipação dos resultados e sua expressão coletiva precedem a busca efetiva da solução. Aqui a importância de gerar a hipótese, tá? As hipóteses, para esses meninos do primeiro ano, vão ser as mais simples, eles vão escrever poucas palavras, 3, 4 palavras, 2 linhas. E vocês vão ver que essa hipótese, ao longo do ano, vai se complexificando, se você vai mudando, né, vai tendo outros problemas, e no segundo ano, no terceiro ano, as hipóteses são extremamente complexas. Então, não tem problema o aluno escrever 2 linhas nesse momento, porque, na verdade, talvez ele nem saiba o que é uma hipótese, talvez seja o primeiro contato com ele, com essa ideia de estar prevendo a solução de um problema. Mas isso se complexifica naturalmente. Naturalmente, ele vai começando a vai se apropriar dessa ação. O trabalho da situação-problema funciona, assim, como um debate científico. Então, quando você, por exemplo, está gerando a hipótese, os alunos estão gerando, põe eles num círculo de roda, de conversa, né? Cria uma sala no Teams específica, para eles discutirem isso, fazerem um debate científico sobre isso mesmo, e sobre todos os outros assuntos que aparecerem, estimulando o conflito sociocognitivos potenciais. Acabando os 10. A validação da solução e sua sanção não são dadas de modo externo pelo professor, mas resultam do modo de estruturação da própria situação. Olha só que interessante. A resposta do estudante não é o principal e o professor não a valida. Não um choque, assim parece, né? Me dá. Olha, ele resolveu o problema, mas a resposta não é exatamente o que eu queria. E não tem o mínimo problema. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo qual que é? Aquela competência específica lá que eu gerei no começo, que eu escolhi no começo, a competência geral. E o conhecimento e o saber. Eu queria que no final do processo ele soubesse escala. E ele sabe escala. Mas a resposta não foi a que eu queria do problema, mas tudo bem. Não tem problema. Ele aprendeu. Seria mais ruim se ele te desse uma resposta para o problema que me fizesse feliz e não aprendesse escala. Aí eu errei alguma coisa na minha sequência didática do problema. Tá? Então, não se preocupem com a solução do problema. Se preocupem com aquele conhecimento, com aquela competência que você elegeu para que ele aprendesse. Se ele aprendeu aquilo, cumprimos nossa obrigação como professores. O reexame coletivo do caminho percorrido é a ocasião para um retorno reflexivo de caráter metacognitivo. Auxilia os alunos a conscientizarem-se das estratégias que executaram de forma heurística e a estabilizá-las em procedimentos disponíveis para novas situações de problema. Isso é o retorno. A gente vai falar um pouquinho. No final do processo, você tem que devolver isso para o aluno. Tá? Você usa rúbricas de aprendizagem, você tem vários caminhos que você pode fazer essa devolução. Uma roda de conversa, um texto coletivo, né? Felizmente ainda não temos o presencial, mas quem sabe até o final do ano. E acabou, as 10 características não foram tão grandes, hein? Muito bem. Podemos conversar sobre a construção do problema. Algum comentário? Podem falar à vontade. Eu gostaria de saber o seguinte, me parece que eu acho que no item 9, a gente teria que dar uma ênfase no processo, né? Mais no processo do que no resultado. Por exemplo, vamos supor que o projeto seja
a realização de um festival de música na escola, tá? E, de repente, não se chegou exatamente a esse festival de música, se fez um festival de fotografia, né? Uma exposição de fotografia, deu um outro resultado, né? Mas o processo ele foi rico. Né? Então, acho que aí está dentro, né? Professor, tem 2 comentários sobre a sua fala. O primeiro é exatamente isso, professor. O processo é o mais importante. A competência que você elegeu foi trabalhada e foi aprendida, foi construída pelo aluno? Show de bola. Perfeito, é isso mesmo. A outra é que a gente não trabalha por projetos, a gente vai trabalhar por problemas. Mas o problema pode gerar um projeto, né? Então, por exemplo, você tem um problema na sua escola de falta de interesse, os alunos não se sentem pertencentes à escola. E os alunos, esse é o problema que você levantou, os alunos estabelecem como solução desse problema fazer um projeto de festival de música e esse projeto virou uma exposição fotográfica. Perfeito, encaixou, tá? Então, só lembrando, você professor, eu professor, não vamos propor projetos para os alunos. O que é a diferença de um projeto de um problema? O projeto ele vai estar pré-estruturado. Então, eu vou apresentar para o aluno o caminho que ele vai seguir, eu tenho um produto final pré-estabelecido. Não é o aluno que constrói isso. No problema, o aluno vai construir todas as etapas, tá bom? Mas é isso mesmo, professor. O processo é o mais importante, o caminhar é o mais importante, né? O Deleuze tem uma frase legal que é mais ou menos assim: é mais importante o voo da águia do que onde a águia pousa, uma coisa assim, né? Se aprende muito mais no voo do que no pouso. Então, o pouso, que seria o festival de música, não é importante. Se foi uma exposição fotográfica, legal, mas o voo é mais importante. Muito bom comentário, professor, muito obrigado. Professor, só mais uma coisa. Claro. Nós estamos fundamentando essa prática numa teoria pedagógica baseada na questão da resolução de problemas e não na pedagogia de projetos do Hernandes, mexicano, né? Mexicano, é isso? É isso, professor. É isso. Porque hoje mesmo nós tivemos que ler várias resenhas de livros na escola, porque a gente teria que escolher os livros ou não. Né? Do PNLD, né? Exatamente. E eram 19 livros, né, na questão da linguagem, né, do eixo das linguagens, né? E suas tecnologias, né? E tinha os outros 3 também. E sempre os livros propunham projetos, né? E sempre foi, inclusive, eles falavam na pedagogia, na teoria, né, dos projetos. Isso exato, eu achei, professor. Exato. Não está batendo com o que você está dizendo. Exato. Os livros, eles foram para o caminho mais fácil, né? Na verdade, talvez o único caminho possível para um livro didático. Porque um problema, ele vai ser específico daquele momento, daquela escola, daquele professor, daquela turma. E aí quem constrói toda a resolução é o aluno. Então, para o livro didático, não sei se ele teria como ele construir isso, né? Uma seleção de problemas. Eu acho que não seria uma coisa vendável. Ele estabelecer o projeto pronto é muito mais fácil. E é muito mais fácil de trabalhar também com projetos, né? E não é ruim trabalhar com projetos, pelo contrário, né? Eu já trabalhei muito, principalmente no técnico. No técnico, né? Eu tô sem técnico esse ano, só com o ensino médio, mas enfim, eu trabalhei sempre por projetos com eles e é ótimo. Então a gente não está desmerecendo o projeto e nem desmerecendo os livros das empresas. Mas a empresa fez alguma coisa para vender, né? E precisava ter um corpo, precisava ter uma estrutura, e aí vai por projetos, né? E quando a gente receber esses livros, vocês podem muito se inspirar nesses projetos, né? Para gerar os problemas. Né? E é bom, não é ruim, né? Sempre conhecimento sempre é bom. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado.
moro numa rua muito movimentada, de vez em quando saem os barulhos aqui. Muito bem, então vamos partir para mais uma etapa. Faltam aí uns 92 slides de texto, mas a gente vai dar conta até as 11, 10h30 mais ou menos. Elaborando o problema. Né? Ah, no Word. No Word aqui, que é isso aqui, né? Então, eu, com minha trupe do ensino médio lá, né? Eu não tenho escola piloto, né? Minha sede não é escola piloto, mas inventando aqui uns colegas inexistentes, escolhemos lá a competência 1, da competência geral, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos do mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Perfeito. Relacionado a isso, nós entendemos que a competência segunda das competências específicas de ciências humanas e sociais aplicadas para o ensino médio seria analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços. Nem vou ler o resto, mas isso que é o mais importante, porque a gente quer trabalhar. Né? Lembrando que a gente tem aí 6 meses ou 1 ano para trabalhar essa competência, né? Então a gente quer começar a trabalhar com questão de território. Habilidade. Usar informações, conhecimentos e ideias resultantes agora do itinerário, lá, tá? De investigações científicas para criar e propor soluções de problemas. Opa, então aí vai construir essa habilidade durante o processo. A habilidade da competência específica. Selecionar e sistematizar com base em estudos ou pesquisas bibliográficas exploratórias de campo experimental. É isso que eu quero trabalhar pesquisa de campo, né, fazer experimento com os alunos, em fontes confiáveis, informações sobre temas e processos de natureza histórica, social e econômica. Então, eu quero trabalhar essas questões aqui, ó, histórica e social, quero fazer pesquisa de campo, pesquisa exploratória com meus alunos. Eu quero que eles dominem essa habilidade. Aí, os conhecimentos, né, do plano lá, as fronteiras políticas, sociais, econômicas, organizações geográficas. Quero trabalhar com as questões da cartografia com eles também, né? Quero trabalhar história oral e história local. A escala de reflexão é do primeiro ano, quero trabalhar questões de identidade. O eixo estruturante, como eu só escolhi aquela habilidade lá, foi só da investigação científica, e tá ótimo, é muita coisa. E aí eu tenho um problema, tá? Então eu pensei esse problema a partir disso, ó, a partir dessas competências, eu penso o problema, e não ao contrário, tá? Então a partir da competência eu vou pensar o problema. E aí esse é um problema que está lá nos roteiros pedagógicos, e eu inventei uma situação hipotética aqui. Ó. A escola está enfrentando um questionamento sobre a posse da propriedade da área em que está instalada. Faz de conta, então, que isso realmente está acontecendo na escola, tá bom? Então, uma escola lá está perdendo o terreno. A prefeitura reivindica a posse do terreno e, consequentemente, o despejo da unidade escolar. Essa situação engendrou a possibilidade de um trabalho de pesquisa envolvendo a área de ciências humanas e sociais aplicadas, para que os estudantes atuem ativamente na sua solução. Então, como a gente vai resolver esse problema aqui da escola? Com atividades como mapeamento, levantamento da história local, estudos dos registros históricos, entrevistas com moradores locais, entre outros. Então, eu posso contribuir ativamente para resolver um problema concreto. Tá? Então, calhou de ter esse problema na escola e eu vou utilizar ele para gerar um problema para os meus alunos. Tá? Provavelmente vocês não vão ter esse problema na escola. Na verdade, a primeira vez que eu apresentei isso, tinha uma escola que realmente passou por esse problema. Né? E aí poderia usar na íntegra essa questão do problema. Então, eu vou trabalhar questões de mapeamento, de história local, de fronteiras, de questão de poder de território, quem manda ou não manda no território, tudo a partir desse problema. Então, o aluno vai construir uma hipótese, vai construir um processo, uma investigação, e eu vou estar trabalhando aquela competência, aqueles conhecimentos. Então, vamos voltar aqui. Tá? Então, o problema foi esse, o que eu li no Word para vocês a partir daquelas competências. E aí eu apresento isso ao aluno. Eu não vou apresentar este problema para o aluno, essa escrita do problema. Eu vou apresentar uma outra escrita. Então, a partir de uma notícia de jornal, a partir de um site, de alguma coisa do Facebook, Instagram, do TikTok agora, que é super moderno, quer dizer, eu acho que é moderno ainda, ou de uma leitura,
de uma caminhada pela escola. Eu tenho várias formas de apresentar esse problema para o aluno. Construção de um texto coletivo, discussão, tá? Então, vamos lá. Então, eu tirei uma notícia de jornal fictícia, tá? Prefeitura descobre irregularidades no prédio da ITEC-A. Da ITEC, juntou aqui. A prefeitura do nosso município iniciou o recadastramento de todos os imóveis urbanos. Estou lendo uma reportagem. O objetivo é adequar o pagamento do IPTU. Ela justifica que a maior parte dos imóveis está em sua área construída desatualizada. Ou as matrículas dos imóveis estão com incoerências. Então, a prefeitura estava de boa lá, querendo aumentar o IPTU de todo mundo. Durante esse processo, e por acaso, segundo a responsável Dolarice, a arquiteta da prefeitura, o poder público descobriu que o terreno onde está a ITEC está construída pertence, na verdade, à própria prefeitura. E ela fala, né, a ITEC deveria ter sido construída no terreno que hoje abriga a Praça do Relógio, que fica a alguns quarteirões de onde está. Então, há 80 anos atrás, construíram a ITEC no lugar errado. Disse Dolarice. E o prefeito, Oswaldo, já faz planos para o local. Já é sabido de todos os cidadãos que a prefeitura precisa ampliar o setor de obras e infraestrutura. O prédio da ITEC servirá muito bem. Então, na reportagem aqui, o prefeito já quer usar o prédio, né? A direção da ETEC diz que seguirá as orientações legais, se for o caso, ocupará o imóvel, se for notificado. Ao ser questionado sobre o que acontecerá com a escola e com os alunos, o secretário de Educação do município responde com outra pergunta. Mas qual a contribuição da ETEC com nossa cidade? Ter ou não ela ali faz diferença para o bairro? Os alunos querem a escola ali? E assim, sem saber o futuro dos alunos da ETEC, eu já confundi tudo aqui, né? E assim, sem saber o futuro, os alunos da ETEC ainda não se posicionaram. O que será que vão fazer para manter a escola no bairro? Então, eu apresentei aqui um problema que atinge diretamente o aluno. Então, o aluno se sente extremamente incomodado. Eu vou perder a minha escola. A escola talvez mude. E o que eu posso fazer isso? O que eu posso fazer para resolver esse problema, contribuir com a resolução desse problema? Só mais um comentário. Não se espera que os alunos resolvam grandes problemas complexos. Por exemplo, esse. Não espera que o aluno resolva todo o problema, mas quem contribua. Um exemplo bem legal é, se eu apresento o problema da questão Israel-Palestina para os alunos. Super importante. A ONU, em 60 anos, não resolveu o problema. Não posso querer que meus alunos resolvam. Tá? Então, novamente, entra lá nas 10 características, né? A resolução do problema não é o principal, mas como bem o professor disse, é o processo. Então, eu construí o problema a partir das competências e habilidades, de uma situação hipotética, mas no caso de vocês tem que ser uma construção concreta. E a partir disso, fiz uma apresentação aos alunos. Por exemplo, peguei aquela reportagem, projetei na tela, e aí fiz uma roda de discussão com os alunos. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que eu quero, Davi. Por favor, Elaine. Acho que a gente pegou um caminho um pouco diferente aí. Né? Não tem problema, imagina. Bom, na realidade, a gente, no ano passado, tivemos que ter, a direção nos pediu o nome dos projetos, né? O nome para ser aprovada a matriz, né? Então, ano passado, em questão, talvez de uma semana, pensamos. Deixa eu você um pouquinho, Elaine. E essa exigência existia mesmo. Uhum. Então, tinha que estar os projetos prontos, mas não tinha sentido. Isso caiu por terra, mas demorou para cair, viu? Foi um trabalhão. Bom, enfim, aí a gente pensou num nome, né? O que a gente entendeu, e na realidade o nosso projeto desse ano é Escola e Moradia, Aprendizagem na Pandemia, entre Redes e Afetos. Que lindo! Né? Então, e a gente, na realidade, partiu dessa condição que a gente está, né, de ensino remoto, esses alunos. Então, a escola virou espaço efetivamente compartilhando a casa como espaço de aprendizagem, né? E então a gente queria um pouquinho conversar sobre essa nossa realidade, né? E investigar isso, e enfim. Bom, e aí também tínhamos um outro problema, que começamos remoto
e sem conhecer os alunos. Esses alunos teriam que se agrupar, e como é que eles se agrupam? Então, nós passamos o mês de fevereiro inteiro fazendo mapeamento e reconhecimento de aluno, né? Rodas de conversa, apresentamos filme, fizemos um formulário Google para eles responderem, apresentamos, enfim, ficamos aí um mês inteiro mapeando esses alunos. E aí, semana passada, formamos os grupos, né? E agora eles vão investigar. A gente ainda não construiu o problema. A gente, na realidade, como a escola, né? A gente dividiu em dois. A gente vai investigar a escola no primeiro semestre e, né, a casa no segundo, né? E essa relação com a casa no segundo. E aí eles têm que conhecer a escola, que eles conheceram no primeiro dia, que foram lá na apresentação e depois não foram mais. Então, eles estão fazendo uma investigação exploratória agora da escola, né? Tentando, então, na realidade, a gente propôs para eles que eles escolhessem o foco de estudo, que eles queriam estudar a escola, e aí foi isso que dividiu os grupos. Então, assim, a gente ainda não, a gente já começou a trabalhar e a gente ainda não construiu, estamos esperando, vamos esperar os resultados. Agora amanhã a gente tem a aula. O nosso objetivo é que eles, então, definam efetivamente o que eles querem investigar da escola e que instrumento que eles vão utilizar para isso. Eles vão fazer essas coletas de informações aí exploratórias, que a gente está chamando, para, com esses resultados, a gente, coletivamente com os alunos, construirmos problemas diferentes para... dentro dessa mesma temática escola, né, Horácio Augusto, a gente vai escrever os problemas junto com os alunos. Enfim, eu queria um pouco, estou meio aflita aqui, e compartilhar um pouquinho, porque é isso que a gente fez até agora. Eu achei lindo o caminho que vocês traçaram, Elaine. E eu acho que vocês estão no caminho certo. A gente tem uma dificuldade, talvez, fazer problema com os alunos, que seja aqui direcionar aquela competência específica lá do começo do processo. Mas eu acho que vocês têm um know-how, né? Vocês têm um legado muito bom, que eu acho que vocês vão construir com o aluno o problema e conseguir direcionar tranquilamente, né? Construir o problema com o aluno, ele é muito mais difícil para garantir a competência a ser aprendida, né? O aluno pode querer um problema que fuja um pouquinho, mas eu acho que vocês têm aí uma habilidade de direcionar muito bem isso, não vejo como problema não, eu acho que vocês estão no caminho certíssimo, imagina, né? Vocês estão muito bem, e gostei, achei o projeto bacana pra caramba, vou até dar umas ideias lá na minha escola para fazer uma coisa assim. Na realidade, a gente se inspirou muito naquele projeto da Unesco, né, Davi? Eu lembro. E, na realidade, nessa falta aí de efetivamente uma base por onde começar, claro. A gente resolveu investigar o que estava próximo a gente e o que estava, e a nossa realidade de hoje. Mas tá bom. Tô adorando aqui as possibilidades para o segundo semestre. Não, legal, foi bárbaro o que vocês fizeram, Elaine, perfeito. Muito bem, então nós construímos o problema, né? E o professor tem que ter um plano, que é diferente do plano do professor. Então, o cinzinho aqui seria aquele pré-planejamento, escolhendo a competência, das habilidades, né? Aquele trabalhão todo lá que eu gastei 3 cafés para fazer. E aí o plano do professor, eu vou apresentar esse problema para os alunos, eu apresento os instrumentos de avaliação logo em seguida, o aluno tem que saber como é que ele está sendo avaliado, né? Não apresentei ainda, não tem problema, a gente está construindo isso, fiquem tranquilos. Eu vou fazer o levantamento dos instrumentos de trabalho em grupo, como que eu posso trabalhar em grupo com esses alunos, que é o tema do nosso próximo módulo, né? Instrumentos de trabalho em grupo, para fomentar isso.
aí diferentes formas de orientação, como que eu oriento esses meninos, né, as meninas. Então, como você vai colocar no seu plano lá as formas de orientação, a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouquinho. Como que os estudantes vão participar disso, né? Então, eu oriento, mas eles, qual é essa participação dos estudantes? Tem que estar no meu plano isso, descrito, né? Pode ser um texto corrido, enfim, ou só estar claro para vocês. Forma de correção da rota, então o aluno está saindo da rota, e aí como que eu vou fazer isso? Como que eu vou corrigir, garantir que aquela competência inicial seja construída? Eu tenho que ter muito clara a avaliação que eu vou fazer, tá? Não é no final, mas é no processo, mas eu tenho que elencar no meu plano, então eu estou falando do plano aqui, né? Como que eu vou avaliar os alunos? É por rúbricas? É bem legal. O material de orientação que eu já deixei disponível lá, eu coloquei alguns exemplos, é bem legal. Como que os resultados vão ser apresentados? É muito importante isso. Como que é o retorno aos estudantes? Como que você vai devolver toda essa construção para os estudantes? Como que você vai conversar com eles? E aí, gera-se um novo problema. Então, o plano do professor tem que estar muito bem organizado com tudo que ele vai ser usado, né? Vai ser municiado, né? Qual a munição que ele vai utilizar? Munição nem é uma palavra legal, na verdade, né? Mas quais são os recursos que ele tem para atingir aquela competência durante a resolução dos problemas dos alunos, tá? Algumas estratégias de orientação que você pode usar com seus alunos, né? Fazer as reuniões periódica com os grupos, né? Propor dinâmicas de trabalho, apresentação de leituras dos alunos, né? Isso eu acho que é o mais importante até, né? A apresentação dos avanços. A gente não pode deixar o aluno solto até o final. Então, ele pode fazer quinzenalmente ou mensalmente pequenos seminários para mostrar até onde ele atingiu. Isso obriga o aluno, o estudante, a evoluir, né? Ele tem que ter alguma coisa para apresentar. Então, ele fez uma entrevista, e aí ele conta sobre essa entrevista, ele lê um texto, ele conta sobre esse texto, né? Ele pesquisou num site, ele fez um mapa. Então, ele apresenta isso em pequenos seminários, quinzenalmente ou mensalmente, depende da dinâmica dos projetos de vocês, dos problemas de vocês, tá? Então, essa eu acho que a principal estratégia é os seminários, por exemplo, eu gosto muito particularmente. Esses pequenos seminários, são seminários de 5 minutos, 10 minutos no máximo, não pode ser mais do que isso. Né? Não seria um seminário final, enfim. Fazer textos coletivos e apresentar relatórios periódicos, né? Também seria importante. Aqui como orientação, né? Você corrige esses relatórios, devolve, enfim, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre o plano do professor? Eu gostaria de perguntar como é que a gente divide a turma em equipes grandes, equipes pequenas ou a classe toda? Você está dividindo a aula, professor? Eu dividi os meus 20 alunos em 4 grupos. Não, assim, você tem divisão de turma? Tenho sim. Eu fiquei com 20 alunos, outro professor ficou com outros 20. Então acho que fica fácil. Ó, eu pessoalmente, gostaria, eu acho ideal, né, fazer pelo menos 4 ou 5 grupos, né? Mas, na verdade, te respondendo, é muito pessoal e muito do problema que você quer abordar, né? Se é um problema que envolve muito trabalho, grupos maiores resolvem, né? Se é um trabalho que tem menos tarefas para os estudantes, então os grupos têm que ser menores. Tá? Tem algumas outras formas de dividir em grupo. Quando a gente estiver trabalhando no próximo módulo, eu vou apontar algumas formas, né? Já posso falar alguma coisa já. De repente, o problema que você está apresentando aos alunos envolvam que cada aluno possa se atribuir uma profissão. Então, por exemplo, naquele grupo eu quero que tenha um que faça a figura de um arquiteto, faça o papel de um geógrafo, o papel de um advogado, de um jornalista. Então, eu crio 4 categorias e os alunos vão se dividir. Eu quero ser jornalista, nesse grupo já tem, então eu vou para o outro. E aí também é uma forma legal e uma forma de direcionar as atividades. Mas, enfim, é muito pessoal e muito da relação do problema, né? E é muito difícil fazer grupos, na verdade. Depois os grupos se desmontam, os alunos não se conhecem direito, enfim. A Elaine criou um caminho bem bacana, né? Conhecer bem os alunos antes e depois propor os grupos. É um caminho legal também.
Mais algum? Te respondi, professor? Mais algum comentário, perguntas? Obrigado, professor. De nada. Muito bem. E o plano dos estudantes? Né? O plano do estudante é diferente do plano do professor. Então, o professor tem um plano, um planejamento, e o plano do estudante vai envolver o quê? A pesquisa aprofundamento sobre o problema apresentado. Então, eu tenho que repesquisar isso. Então, eu apresentei aquela reportagem, mas tem muito pouca informação. O aluno tem que pesquisar novamente o problema, né? Começa por aí, o aluno pesquisando o problema. Ele vai construir a hipótese logo em seguida, né? Então, ele entendeu bem o problema, ele vai construir uma hipótese. Então, você pode fazer isso até em aulas, semanas. Uma semana ele vai estudar o problema, na outra semana, ou em 2 aulas, 3 aulas, ele vai construir a hipótese em grupo. Você pode fazer uma roda de debate. No próximo módulo, a gente vai ver formas de melhorar essa discussão. Ele apresenta os objetivos a partir da hipótese, estuda melhor a metodologia, tá? Ou estudo da melhor metodologia. Qual metodologia é melhor eu utilizar aqui? Aqui ele vai recorrer ao LIC, lá, o Laboratório de Investigação Científica. Então, ele vai estar aprendendo as metodologias lá e ele vai, olha, essa nesse momento cabe, né? Então, tem que estar sempre tudo muito conectado, enfim. E qual metodologia o professor vai estar apresentando lá depende do que o professor está falando aqui, então eles têm que conversar também. Aí ele estuda a metodologia e depois ele apresenta essa metodologia, né? Pode ser um pequeno seminário aqui também de 5 minutos. Ele estabelece os cronogramas com as datas das entregas, as datas das atividades, as datas dos relatórios periódicos, estão lá no cronograma, e escolha do possível final do produto final. Escolha do possível produto final. Que pode ser o festival de música. Esse produto final pode ser uma exposição fotográfica, uma peça de teatro, uma música, pode ser uma maquete, um software, um aplicativo, pode ser o que os alunos acharem legal. Você como professor que dirige esse processo, lembra lá no comecinho da nossa fala? Você pode dirigir também a escolha do produto final. Né? Tem que deixar aberto aos alunos, mas você pode dirigir isso com certeza. Então, esse é o plano dos alunos. Como você vai construir isso? Que modelo de documento você vai utilizar? Fica sempre a dirigência do professor, né? Da dupla de professores se tiver divisão. Eu posso estabelecer que eu quero no formato de uma pesquisa tradicional ou não. Enfim, vai construir as partes, depois eu junto todo. Eu já apresento todo o documento para o aluno, ele vai aumentando isso, vai engordando. Aí fica a liberdade de cada professor. Que caminho longo, né? Aí eu pensei numa analogia aqui, ó. Podemos fazer uma analogia simplificada. É como elaborar um software ou construir um carro. Depois da elaboração da construção, é só atualizar e conduzir. Atualizar o software, né? Ou conduzir o carro. Ou seja, vocês estão construindo um carro, quando o carro está planejado, os alunos vão estar lá dentro do carro, você só dirige o carro. Só que então a gente tem um problema, né? Só que o programa está em funcionamento e o carro está andando nessa elaboração. Então, vocês vão elaborar alguma coisa, vocês vão construir um carro com o carro andando. É um problemão, né? A gente tem muitos problemas. Hora do café novamente, porque terminou, professores. Olha, estou no meu tempo, hein? Vou voltar aqui. Muita tecnologia isso para mim. A tela. Depois eu passo essa apresentação para vocês onde vocês queiram. No WhatsApp. Muito bem, agora a fala está aberta para vocês. Essa era a minha pergunta. Você vai disponibilizar, então, para nós esse material, Davi? Vou. Na verdade, o segundo módulo do Moodle vai ter todo esse material, ó, todo esse passo a passo vai estar lá como a tela, né? Mas eu vou também disponibilizar esse PowerPoint, de repente vocês podem usar para alguma coisa, né? E aí já fica aí para vocês. Vai estar lá no Moodle, mas se quiser eu já ponho no WhatsApp também, que é moderno, né? É, mais rápido, né? É rápido, rapidinho, já ponho já lá. Então tá, muito obrigado. De nada. Parabéns aí pela explanação. Oh, muito obrigado, espero Tirou muita dúvida. Ajudado. Professor. Oi. Professor. Oi, eu queria saber o seguinte, então, assim, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho estudado, pelos projetos que eu vi, eu assisti uma reunião
onde as escolas que implantaram o projeto ano passado apresentaram os resultados, né? E assim, eu percebi, assim, na verdade, ano passado aconteceu algo que não estava nem planejado nessa escola que eu vi o resultado, né? E eles acabaram tendo que mudar o itinerário no meio do caminho aí, né? Mudaram porque foi uma proposta de falar sobre o Covid e tudo mais. Aí, o meu questionamento, né? Nós faremos 2 projetos, até conversei com a Gabi outro dia, eu falei, Gabi, como é que é? Nós vamos ter que fazer... Qual que é o período desse projeto que nós deveremos planejar? Seria, por exemplo, um no primeiro semestre e outro no segundo? Ou trabalharíamos o mesmo projeto o ano todo? Professora, é a liberdade sua. É sua liberdade. Eu acredito que um projeto por ano não seria ruim, não. Você pode, às vezes, por exemplo, a Fernandópolis, você deve ter visto lá o exemplo, está trabalhando basicamente o mesmo projeto, só que ele vai durante os anos, né, do primeiro, segundo, terceiro. Só que ele vai mudando, se modificando, agregando novas coisas, né? Eles começaram lá, o produto final era uma maquete, né? E aí a maquete no segundo momento ela teve energia elétrica, no terceiro momento saneamento básico, eles tinham que calcular várias coisas, né? Então é o mesmo problema que foi sendo reelaborado. Então, veja bem, o problema durou praticamente 3 anos. Você pode fazer menores, problemas semestrais, né? Não tem problema. De repente, você quer sentir primeira turma, fazer um problema de 3 meses, e aí depois aprofundar alguma coisa, também está valendo, né? Então, vai partir do quê? Da realidade da sua escola, dos seus alunos, da sua realidade, da sua segurança de estar começando, às vezes está começando a trabalhar com isso, então eu não quero propor um problema que vai durar 1 ano, quero fazer um de 3 meses, quero ver o que acontece, depois eu desenvolvo melhor o outro, de repente ele dá tão certo que eu continuo, né? E aí, tem o pessoal, tem o João aqui. João, você quer conversar um pouquinho? Florianópolis foi um ano, mas do segundo continuou, né, João? Não foi isso? Enfim. Oi, tô aqui. Você quer contar um pouquinho? Sim, vou compartilhar. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Olá, oi. Acho que a conexão... Enfim, vamos lá. Aqui em Fernandópolis... Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. É que estava cortando, parece. Aqui em Fernandópolis, nós trabalhamos, né, conforme o Davi comentou, ao longo do primeiro ano, que foi a nossa experiência com itinerário formativo. Que ano foi esse? Isso foi o ano de 2019. É que nós temos o projeto desde 2019, né? Nós fomos uma das 3 escolas selecionadas pelo centro para fazer essa experiência de ensino formativo. Aí lá em 2019, nós iniciamos, né, com a turma, o nosso foco era em robótica, então, claro que era o foco em robótica, mas vinculando todos os componentes, né? Então, o nosso projeto inicial foi um projeto de energia elétrica residencial, até mesmo com esse foco de fazer o aluno se sentir no mundo em que ele vive, trazendo isso daí bem para a realidade dele, que é a casa, é a residência dele. Então, no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, nós trabalhamos energia elétrica residencial. Eles puderam fazer uma maquete, trabalhando com escala, né, voltado à minha área, a área de matemática, eu sou professor de matemática, então, junto com eles, eu trabalhei a questão de escala, trabalhei algumas coisas relacionadas também com trigonometria, quando se fala ali em telhados, né, ao caimento de telhado, enfim, todos os professores da área comum puderam contribuir também para esse assunto de energia elétrica residencial. Então, eles fizeram uma maquete, isso tudo nos 6 primeiros meses, né? Depois, como a gente percebeu que estava tão bacana a ideia, e eles trataram dessa maquete de uma maneira tão legal, né, com tanto amor, tanto carinho,
foi quando nós, então, resolvemos dar sequência e aí trabalhar com saneamento de água. E aí, então, a gente trabalhou a questão de água, esgoto, e aí nós fizemos todo a manipulação, colocamos cano, fonte de água, para que trouxesse a água, que o cano passasse pelas residências. Eu tenho algumas fotos, eu vou compartilhar uma foto aqui no chat, para o pessoal ter noção do que eu estou falando, né? Então, isso foi ao longo do primeiro ano, mais ou menos essa ideia. No segundo ano, que foi o ano passado de 2020, que inclusive tivemos aí a pandemia, né? Nós trabalhamos com eles remotamente, só que nós trabalhamos algumas coisas relacionadas à sociedade. Até porque a ideia do segundo ano é eu e o mundo. Então, nós imaginamos, né? Seguimos a linha de raciocínio. No primeiro ano, nós trabalhamos dentro da residência, dentro da casa. Até essas residências, eu vou mandar uma foto, nós fizemos um condomínio, né? Fizemos um condomínio fechado, com semáforo, com iluminação pública, até mesmo para eles conhecerem, né, toda essa questão, e aí eles investigaram como que funcionavam as ruas, o que é um semáforo, cruzamento, enfim, toda a parte de arquitetura também, que precisa ter numa cidade, né? No segundo ano, a gente trabalhou outros temas com eles. Trabalhamos transporte público, a gente iniciou transporte público, aí veio a pandemia, mudamos, né, depois de acordo com as orientações do centro, para saúde pública e também a saúde em relação ao Covid-19. Depois do meio do ano, né, porque quando a gente retornou, como a gente já estava trabalhando projetos, a gente, tipo assim, adaptou o projeto ali para Covid-19, coronavírus, e já iniciou novos projetos. Então, quando a gente chegou no meio do ano, mais ou menos em agosto, o assunto e o projeto em si sobre coronavírus e saúde pública estava, tipo, a gente já percebeu que estava super saturado. Entramos em contato com o centro, a gente falou, gente, olha, eles já desenvolveram, porque aí nesse tempo de de abril até agosto, os grupos desenvolveram 2 projetos cada grupo, eles desenvolveram um projeto, depois eles já desenvolveram outro, aí a gente percebeu que ficou bem saturado ali, até setembro, mais ou menos. Aí foi quando a gente entrou em contato com o centro, e aí a gente iniciou um novo projeto, que foi um projeto de segurança pública. Então, no segundo ano, com essa turma, nós trabalhamos transportes, nós trabalhamos saúde e nós trabalhamos segurança pública. Isso tudo ligado com tecnologia e com essa conexão aí com os professores e de que maneira que eles iam contribuindo, né, com a ideia. Essa foi a ideia mais ou menos do segundo ano. Aí agora, no terceiro ano, essa turma eu não ministro aula no terceiro ano com eles, eu não peguei projetos. Eu voltei para o segundo ano e estou novamente com o segundo ano em projetos. Esse ano de 2021 agora. Acho que essa é a experiência. Acho que eu falei demais. Não, foi ótimo, João. Muito obrigado. Show de bola. Nossa, muito legal mesmo. O legal é que a gente aprendeu muito mais com eles, né? Na verdade, até o formato que está hoje veio porque a gente foi aprendendo, né? Quando o João começou, quando a Fernandópolis, quando a Suelen de Cafelândia começou, Albert Einstein, a gente não tinha muito bem tudo pronto, né? Na verdade, alguns documentos o MEC lançou depois, né? Essas referências para o itinerário mesmo, elas surgiram depois da gente começar a trabalhar, né? A gente pensou nos pilotos, vamos começar a trabalhar porque tem que fazer, não vamos esperar, né, para começar do zero. E aí, ótimas escolas trabalharam com a gente, e ao longo do processo foram surgindo novas orientações do MEC, a gente foi agregando e só sucesso. A Thaís está com a mão levantada, pode falar à vontade, Thaís. Então, eu também sou de Fernandópolis e o João acabou de falar que esse ano ele não está com o terceiro e eu estou com essa turma do terceiro, né? E assim, só queria compartilhar com vocês que eu até fiquei um pouco assustada no início, porque eles já têm uma agilidade, tipo assim, acho que são 2 anos desenvolvendo esses projetos, né? Então, assim, eles já chegaram
chegaram chegando. Então, assim, eles já tinham ideia e já ia mexer com tal coisa. É o que você realmente falou. Tem hora que a gente se sente assim, pelo menos eu me senti, né, agora nesse início com o terceiro. O tanto que eles já estão com a questão de autonomia, de pensar, de planejar, de se organizar, né? Então, assim, só contribuir para. É uma turma que eu até falei pro pessoal, falei, meu Deus, como eles foram sendo preparados, né? Que agora chegaram no terceiro e já estão assim a todo vapor. Pô, que bacana ouvir isso, professora. Legal. E é isso mesmo, gente. Vocês vão ver que esses alunos aí, eles evoluem muito, eles crescem muito e os grandes responsáveis são os professores, são vocês, né, que vão dirigir esse processo, né? O nosso ensino médio é um ensino médio jesuítico, né, de 500 anos, estava na hora de mudar. Apesar da gente, acho como um todo, não concordar com todas as mudanças e fazendo meia-culpa, a gente não participou como deveria ter participado, mas a gente está vendo que vai trazer bons resultados. E a releitura que o Centro Paulo Souza fez da BNCC e dos itinerários, eu acho que vai acrescentar muito. Temos problemas, mas com vocês a gente vai melhorar. Tá aberto o microfone ainda, gente. Senão a gente vai terminar antes das 11. Não pode. Eu quero fazer mais uma pergunta, professor. Por favor. Eu tive um problema de conexão e depois, quando eu voltei, eu vi que vocês estavam falando da questão dos livros didáticos, né? Que nós estamos aí nessa fase de escolha. E lá nas orientações das reuniões que eu participei, eles pedem para que a orientação foi que, pelo menos a orientação daquela reunião que teve lá, geral, com todo mundo, de todas as escolas, né? Eles orientaram para que a gente escolhesse o livro do itinerário formativo, além do projeto de vida. A pergunta que eu quero saber, esse projeto de vida trabalhado dentro dessa disciplina ou ele vai ser trabalhado interdisciplinar por todos? Professora, sua fala ficava baixinha e aumentava. Eu vou tentar responder. Se responder errado ou faltar alguma coisa, você me corrige. Você me chama. Professora, o projeto de vida... Uma moto passando aqui. Ele está dentro daquelas escalas de reflexão e ação, né? Então, quando você trabalha a questão da identidade, a questão essas questões, está trabalhando projeto de vida. E lá no terceiro, Eu para o Mundo, você vai ter, principalmente empreendedorismo, vai estar trabalhando questões da construção desse menino para o mundo, que é o projeto de vida. E ao longo de todo o processo, a gente trabalha também as questões das universidades, os cursos, né? Então, a gente vai estar trabalhando o projeto de vida de forma interdisciplinar, né? Transversalmente. É legal você escolher, porque você pode, de repente, até usar em outro momento, em um outro projeto. Então, pode escolher tranquilamente. Os itinerários... eles vão ser ótimos para a gente, vão servir de inspiração. Vai ter momentos que você pode usar um projeto de lá, transformar aquele projeto num problema e utilizar as ferramentas. Então, nenhum conhecimento se perde. Né? Como eu falei, né? As editoras são empresas que precisam ser rentáveis, precisam fazer documentos vendáveis. Então, saiu como projeto. E está ótimo. Tá? Então, e a gente tem que fazer as escolhas, enfim, vamos fazer, né? Do PNLD. Que bom que tem ainda, né? Que bom. Davi? Oi. Eu mandei no chat aí para os professores terem uma noção, né, do que a gente trabalhou aqui em 2019, que foi o ensino que a gente conseguiu fazer presencial, né? Em 2020 a gente conseguiu desenvolver projetos, só que assim, todos protótipos de projetos, porque como a gente não tinha contato com os alunos, então acabou que a gente não conseguiu fazer a parte física, né, dos projetos. Mas essas fotos que eu mandei é a parte física desse projeto aí, que nós fizemos em 2019. Inclusive, eu estou me recordando, quando eu ia para São Paulo, né, levar o projeto, eu peguei uma caixinha dessas, montei uma caixa, levei dentro do ônibus. Gente, que sufoco que foi. Eu lembro. Enfim. Não, ficou perfeito o trabalho de vocês. Então, esse foi o nosso projeto de 2019. Aí só para o pessoal ter uma noção, né, do que foi a minha fala.
Perfeito. É muito importante a gente ter esse produto, né? O produto materializa toda a construção de conhecimento dos alunos, né? Eles vão construindo todo um conhecimento teórico e é nesse momento que ele utiliza e materializa esse conhecimento em algo. E fora que é lindo, né? O professor João Antônio levantou a mão, pode falar à vontade. O microfone está aberto. Boa noite, Davi. Boa noite. E aí, pessoal, eu sou companheiro do João Otávio, da Thaís, da EDTEC de Fernandópolis, e nós trabalhando com o professor de física do pessoal aí, né? E este ano eu estou desenvolvendo os estudos avançados, eu e a professora Thaís, com o pessoal do terceiro ano e também com o pessoal do primeiro ano, né? E falando do projeto em si, retomando ao ano de 2019 e também 2020, a partir do projeto nós conseguimos, eu como professor de física, a gente conseguia trabalhar as bases tecnológicas necessárias focada ao projeto. Então, os alunos, quando iam trabalhar com a parte de estudos avançados com o João Otávio, com a professora Josi, com o professor Gustavo, eles enxergavam as bases tecnológicas de física, de química, a própria matemática, no projeto, certo? Então, é muito interessante trabalhar o projeto com os alunos, pois eles conseguem ligar o projeto com os conteúdos do núcleo comum, né? E eles desenvolvem um raciocínio tão rápido que agora no terceiro ano, que eu e a professora Thaís estamos com ele, é impressionante como eles são rápidos. Tá? Você dá uma ideia para eles, eles já saem à procura, fazem as coisas numa rapidez e com uma perfeição e eficácia tão grande que você fala assim, não, é impressionante. É impressionante como que trabalhar projeto deixa os alunos mais rápidos, eficazes, certo? Como eles entendem mais dos assuntos, como eles conseguem relacionar mais as disciplinas do projeto. Olha, realmente é muito importante o projeto. Nós somos suspeitos em dizer, né? Mas nós adoramos trabalhar com projeto. Tá? E o nosso grande problema agora, meu e da professora Thaís, nosso foguete é esse terceiro ano. Porque o terceiro ano, ele é muito rápido. É impressionante como eles se desenvolveram, como eles se adaptaram a trabalhar com o projeto. Tá? Eles abrem a câmera e, professor, olha aqui o que eu já fiz. Falei, meu Deus, ok. Você dá ideia, se surge o problema, olha, é coisa de 2 aulas no máximo, eles já estão com a solução. Falando, mas nós vamos ter que arrumar um negócio aqui do outro mundo para esses meninos. Tá? Porque realmente desenvolveram muito rápido. E a gente espera que consigamos isso com o primeiro ano que está entrando este ano e com o segundo, né? A gente tem a expectativa que a gente consiga o mesmo sucesso. Que legal, muito bom ouvir isso, professor. Nossa, a gente fica super feliz. A professora Janice perguntou se é um professor de ciências humanas, né? Se vocês quiserem, eu passo os contatos para vocês dos outros professores, né? Pessoal de Cafelândia, do Albert Einstein. Albert Einstein todas fizeram, Cafelândia também. De linguagens, Albert Einstein fez um projeto com distopias maravilhoso. Cafelândia trabalhou mais questão de ciências humanas. Então, a gente tem bons exemplos, viu? Ótimos exemplos. Aí vocês podem perguntar para mim no WhatsApp, que eu vou mandar. Eu pergunto primeiro para o professor se eu posso disponibilizar o contato e vou mandando para vocês, tá bom? Tem bons trabalhos aí já desenvolvidos. Legal, tem umas perguntas no chat, né, uns comentários, legal. A Suzimara está pela primeira vez no Linguagens. Legal. Alguém tem alguma dúvida? Vamos encerrar? Não é 11 horas da noite ainda, mas a gente já pode dar uma encerrada, né? Já que todo mundo tem família e trabalho, as aulas. Professor, eu quero agradecer muitíssimo, viu? Comecei a tirar uns sacos de areia das minhas costas, né? Que bom, professor. Tamo junto. Graças a essa conversa, né, e a exposição do professor João Otávio, né, da professora Thaís e do último professor que falou,
Aliás, são lindas as maquetes, viu? Belíssimo trabalho, belíssimo resultado, e com certeza o processo foi muito mais rico, né? Então é isso, agradecer essa oportunidade. Legal, muito obrigado, professor. A Adassa está perguntando se tem grupo no WhatsApp. Tem grupo, Adassa. No Moodle tem um link. Você pode pedir para alguém te inserir, ou mesmo eu. Me manda seu contato que eu te insiro. Tá bom? Gente, então, muito obrigado. Uma ótima noite para vocês. E agora a gente não vai ter mais encontros online, mas a gente vai continuar a nossa conversa, tá bom? Grande abraço. Uma boa semana a todos. Restinho de semana. Obrigada, professor. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado.